disseminados ou na disciplina de modo mais consistente, ou na mídia de modo um pouco fragmentado, e que a gente fica se perguntando que crise é essa, que contexto é esse, e como é que esse contexto, que aí é um contexto mundial do capitalismo, no seu estágio contemporâneo, desses últimos 20, 30 anos, como é que esse contexto ele tem rebatimentos, como é que ele interfere no contexto mais específico, particular do nosso país. Né? Então, eu fiquei me perguntando. A minha fala vai ser um pouco a partir das minhas reflexões que eu fui construindo. Que características? Então, aí, no caso brasileiro, se a gente diz que em nível mundial a gente vive uma crise do capital que começa a se perfilar, a se configurar a partir do final dos anos 70, é uma crise de acumulação, é uma crise que a gente chama de valorização do próprio capital. Né? Então, depois a gente pode até no debate entrar nos elementos mais dessa crise. Então, como é que essa crise, o que está acontecendo no Brasil nesse momento? Né? Então, assim, o Brasil, que a gente vai chamar de tempos contemporâneos, vou tomar a década de 80, 90 e anos 2000, né? Esses últimos 30 e poucos anos. A gente vive o que a Alba Carvalho, que é essa minha grande mestra, ela vai chamar de, a gente vive uma confluência de dois processos, que é um processo de democratização, por um lado, que vocês já ouviram falar, mas assim, que começa com as lutas pelo fim da ditadura e pela redemocratização, final dos anos 70, e passa todo a década de 80 e início dos anos 90. E a gente vive um processo de ajuste estrutural. Então, a confluência é como dois rios que confluem, são dois processos que se entrecruzam, ou que se confrontam. Né? Então, um processo de democratização que apontava, que vinha apontando, a partir da construção e das lutas sociais para uma maior abertura democrática, para uma ampliação dos direitos econômicos, sociais, políticos e civis. E na década de 90, quando a gente pensava que a gente ia construir nesse país essa democracia com maior equidade, com enfrentamento das formas históricas de desigualdade, a gente adentra num outro processo que vem na contracorrente, que é o processo de ajuste. Né? Então, essas duas características vão marcar esse contexto. As grandes conquistas que a gente viu através da Constituição de 88, os processos de democratização, elas começam a ser derruídas, elas começam a ser questionadas por esse processo que o Estado brasileiro vai dizer, que é um processo de ajuste estrutural. É um ajuste, é uma reestruturação que acontece não só no nível da economia, no nível macroeconômico, mas é um ajuste que perpassa todas as estruturas do Estado. Então, esse Estado brasileiro, ele vai se configurar como encarnando o padrão de Estado ajustador, a partir da década de 90, né, em meio às tensões da construção de Estado democrático. Então, é um processo contraditório. Por um lado, a gente continua com as lutas sociais e com a atuação das organizações sociais para concretizar as conquistas inscritas na Constituição de 88, conquistas democráticas. Né? A gente tem a Constituição dos conceitos de direito, o SUAS no caso de social, o SUS anterior ao SUAS. Então, essas conquistas inscritas na Constituição apontavam para um Estado democrático mais ampliado. E a gente vai ter, de fato, a partir dos anos 90, da era Collor, um padrão que vai ser mais hegemônico, que é um padrão de Estado ajustador. Então, é nesse tecido contraditório do Estado brasileiro, onde começa a ocorrer a corrosão da democracia a partir das reformas ajustadoras, que a gente vai chamar. Essas reformas, elas se inscrevem dentro do processo de negociação que o Brasil, o Estado brasileiro, entra com os organismos multilaterais, o Banco Mundial, o FMI, os grandes bancos que são os credores do Brasil, né? Então, e em meio também a lutas e formas de resistência. Então, assim, essa questão da luta pelo trabalho,
fim da desigualdade. No Brasil, ela vai se dar, e o que acontece no chamado hoje mundo do trabalho, vai acontecer no Brasil dentro dessa particularidade. Processo de democratização com criação de direitos, processo de ajuste estrutural e de reforma do Estado. A gente tem um professor que, inclusive, vai abrir um evento a semana que vem, o evento está aberto, eu vou aproveitar para fazer a publicidade. Primeiro encontro internacional sobre a América Latina, que vai acontecer na UFRN. Então, esse professor aí, Lúcio Oliveira Costila, ele chama que, no caso da América Latina, a gente tem um Estado ajustador. Um Estado que, a partir da década de 90, ele vai se configurar como um Estado que vai ser muito mais um gerente, ou um Estado gerencial, a favor da valorização e a favor do capital rentista, ou do capital financeiro, da financiarização, muito mais do que aquele Estado social em favor do qual a gente tanto lutou e ainda continua lutando. Né? Então ele vai chamar de um padrão de Estado ajustador com essa especificidade, porque essa questão da redemocratização, da luta pela redemocratização, tem particularidade no caso brasileiro, mas ela acontece em vários países da América Latina. Né? Então tem similitude. Então, na América Latina, no final da década de 80 e 90, a gente também desenvolveu uma experiência que faz de nós um caso também particular e de destaque no cenário mundial, que são as várias experiências que a gente chama de radicalização da democracia. É aqui no Brasil foi aqui no Brasil que onde aconteceram as grandes experiências de orçamento participativo, de gestão participativa, de consolidação de conselho de direitos. Então, todas essas conquistas sociais que se materializaram dessa forma nesse contexto brasileiro, elas foram reconhecidas em nível internacional como avanços do processo de democratização e participação social, né? E de radicalização da democracia. Então, quando a gente fala radicalizar a democracia, a gente sabe que a democracia é uma democracia dentro dos limites de um Estado que ainda é um Estado burguês, um Estado capitalista. Mas são espaços que a gente conquista de negociação e de ampliação dos direitos. Né? Então, a gente chama atenção, né, que dentro dessa nova ordem do capital, ao mesmo tempo, né, que a gente vivia essa revitalização da democracia, a gente vivia processos de questionamento dessas conquistas com o chamado ajuste ou reforma do Estado. E no final das contas, o que é que vai acontecer? Final dos anos 90, anos 2000, a gente vai ter, infelizmente, um contexto que vai ser muito mais favorável a essa perspectiva do Estado ajustador, a essa perspectiva do Estado neoliberal, com cortes efetivos na ação no campo social, do que aquela perspectiva de um Estado social mais ampliado, na qual a gente acreditava e acreditou durante muito tempo ainda, né? E pela qual a gente não luta. Né? Então a gente vai ter, de fato, muito mais uma democracia neoliberal, uma democracia que vai favorecer o mercado, porque o mercado também não nos interessava por ter um contexto de conflito ou de grande violência civil. Para o mercado interessa também uma certa paz social com a questão. Então, é uma democracia, mas é uma democracia que